Paz, meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos continuar dando ênfase, estudando, examinando, considerando cada palavra, cada detalhe do livro de Salmos. Estamos estudando esse livro maravilhoso. Terminamos de estudar Jó. Na verdade, dê uma olhada lá em Jó, verifique lá, maratone o estudo do livro de Jó. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. É a minha oração. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte tema: paz em meio ao caos, quando Deus responde no silêncio. O que nós iremos ganhar ao nos debruçar, ao atentar, ao considerar esses salmos? Haveremos de aprender a transformar a angústia noturna em oração confiante. E vamos descobrir como encontrar paz mesmo quando não há resposta visível de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E vamos entender também o contraste entre a alegria do mundo e a paz que só o Senhor pode conceder. Então, nós somos convidados através desse salmo a confiar em Deus enquanto esperamos com serenidade e fé. Que Deus possa assim nos abençoar. O tema desse estudo, ou seja, a síntese desse salmo. Esse salmo é um salmo de Davi. Ele apresenta uma oração noturna. Davi está angustiado, pressionado por adversários, caluniado, mas ao fim do salmo ele dorme em paz. A tensão vira descanso, a aflição vira confiança e esse é o retrato de quem ora, espera e confia. A minha oração é que você seja essa pessoa, que confie em Deus, coloque a sua confiança no eterno, tá bem? Observe a título de introdução. Se o Salmo 3, nós estudamos ontem, é uma oração da manhã, o Salmo 4 é a oração da noite. Então ele se parece muito um com o outro. Então Davi, os dois salmos, o 3 e o 4, Davi, ele continua sobre ataques e calúnias, mas agora, ao encerrar o dia, ele decide descansar, descansar em Deus, não por ausência de problemas, mas por confiança na presença do Eterno. É uma lição prática de espiritualidade para os dias em que o coração aperta, mas a fé se recusa a desfalecer. Não é maravilhoso isso? Então esse é o salmo, o seu salmo, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos ao texto sagrado. Em primeiro lugar, observe o seguinte: o clamor de quem sofre, versículo 1. Observe o versículo 1. Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Então Davi não apela para os seus méritos, mas para Deus, o Deus da sua justiça, o Deus que o justifica. A justiça que nós recebemos, necessária para nós entrarmos na presença de Deus, só o Eterno pode dar. Está entendendo isso? Então aqui o salmista lembra que as aflições passadas foi alargada por Deus. Ou seja, Deus lhe deu ouvidos em tempos outrora, quando eles estavam angustiados. Olha, não é maravilhoso lembrarmos disso? Então, o mesmo Deus, lembre disso, meu querido amigo, o mesmo Deus que já te socorreu ontem, ouvirá a tua oração hoje. Lembre-se das respostas passadas, fortaleça a sua alma. A fé que se fortalece na memória da fidelidade divina. Essa é a fé verdadeira, a fé que se fortalece na memória da fidelidade de Deus, que lembra, Deus é fiel. Observe agora, em segundo lugar, a confrontação dos ímpios, versículo 2 e 3. Mas observe o versículo 2. Ó filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Versículo 2, Então Davi confronta os caluniadores, mas em vez de se defender com ódio, ele afirma:
Saibam que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Olha que coisa impressionante. Saibam, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Amigo, é o seguinte, quem é aprovado por Deus não precisa da aprovação dos homens. Na verdade, é melhor você ser fiel e mal interpretado do que você ser infiel e popular. Não é verdade isso? Então lembre sempre disso. Sempre. Se você tiver de decidir, e sempre nós temos de decidir entre a justiça e a infidelidade, entre a justiça e a injustiça, então fique com a justiça. Tá bem? A justiça de Deus, o Deus que justifica, faça o que é correto, porque é o certo a ser feito. Está entendendo isso? Em terceiro lugar, observe o seguinte, a orientação ao coração aflito, versículo 4 e 5. Observe o 4, ele diz o seguinte, irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração no vosso leito e calai-vos. Então Davi ensina o caminho do equilíbrio aqui. Não há lugar para indignação, mas não para o pecado. Ou seja, há lugar para você ficar irado, não é? Para você se revoltar com a situação, mas não para o pecado. Então, o leito, né, do coração, né, deve ser regado com reflexão e entrega. Ou seja, o nosso coração deve ser regado com reflexão e entrega a Deus, ao Todo-Poderoso. Amigo, olha, observe o seguinte, meu querido irmão, nem toda ira é pecado. Jesus ficou irado, não foi? Ele não pecou. Nem toda ira é pecado, mas toda ira deve ser examinada, certo? À luz da palavra de Deus, à luz da Escritura Sagrada. Ore, pense, ofereça a Deus os seus sentimentos antes de agir. Será que essa minha atitude está sendo coerente com a palavra de Deus? O padrão para mim e para você não é a minha vontade nem a sua, é a Escritura Sagrada. É essa a razão pela qual nós devemos conhecer a palavra de Deus. Observe em quarto lugar a diferença entre a alegria e a paz, versículos 6 e 7. Observe, ele diz no versículo 6, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, ou seja, mostra, vira a tua face, né? É isso que ele está dizendo. Ou seja, o povo busca alegria nas bênçãos materiais. Davi encontra alegria, né, na face de Deus. Quando Deus mostra o seu rosto, Deus mostra a sua face, ou seja, Deus age favorável a ele, né? Isso é comunhão. É relacionamento com o Senhor. Então, a verdadeira alegria, ela não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna de Deus. Busque a face de Deus, não apenas as mãos dele, entende? Não apenas as mãos, mas o rosto do Eterno. E observe em quinto lugar, o descanso em segurança, versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, nesse salmo, Davi encerra o salmo com uma confissão calma e profunda. Ele disse, ele dorme em paz, não porque os problemas sumiram, evaporaram, criaram asas, não, nada disso, mas porque ele confia no Deus verdadeiro. Meu querido, a insônia da alma só é vencida pela fé. Mesmo que tudo esteja escuro ao seu redor, quem confia em Deus repousa sobre a luz invisível. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse texto. Olha, João Calvino disse, é na noite escura da provação que a luz da confiança brilha mais forte. C.S. Lewis diz, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossa dor.
Matthew Henry, ele diz o seguinte, que quem põe o coração em Deus, né? Quem põe o coração em paz com Deus, ele pode deitar em paz com o mundo. Ele não teme o mundo, porque ele está em paz com Deus. Bonhoeffer diz o seguinte, a oração não tira o peso, mas nos ensina a carregá-lo com dignidade. Isso é maravilhoso, sendo fiel, honrando a palavra de Deus. Então, a título de conclusão, deixa eu dizer para você o seguinte, a oração de Davi, ela começa com clamor e termina com confiança. O que mudou? Não foram os inimigos, e muito menos as circunstâncias, mas o coração de quem orou, o coração dele mesmo. O crente, aquele que crê, deve sempre lembrar, ore antes de dormir, mesmo sem respostas, certo? Confie mesmo sem entender, descanse mesmo em meio ao caos. A paz de Deus é melhor do que a solução dos homens, tá certo? Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, é a minha oração. Amém e amém.